Sejam muito bem-vindos, meus amigos economistas, administradores, contadores, advogados, policiais, políticos, seja lá de onde você for. Hoje a gente está começando aqui o nosso quadro de resenha econômica. A ideia aqui não é ensinar economia, muito menos ensinar economia para economistas. A ideia maior aqui é a gente compartilhar um pouco do nosso conhecimento as pessoas de maneira em geral, né? Principalmente aquelas que não entendem de economia, e para evitar que essas pessoas saiam falando besteira aí no Facebook, no Instagram, seja lá onde for, né? Pelo menos ter uma base de maneira mais geral do que vem acontecendo aí no dia a dia do país, da economia, coisas que afetam aí o nosso dia a dia e vão impactar com certeza absoluta as nossas vidas. Então vamos lá, meu povo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre crises econômicas, principalmente essas crises que vêm se arrastando desde 2014, 2015 mais ou menos, e vem impactando muito o dia a dia das nossas famílias, né, da nossa sociedade e também do nosso país. Bem, todo mundo sabe, aliás, nem todo mundo sabe, mas a crise de 2014 foi uma das piores crises que nós vivemos nos últimos 100 anos, né? A gente teve uma depressão, na verdade, uma recessão muito forte no país. E o que é recessão? É quando o PIB não cresce, né? Quando o PIB, na verdade, ele tem crescimento negativo. Então tivemos 2 anos aí, uma sequência de crescimentos negativos. Vou dar um exemplo do que é isso na vida das famílias. Digamos que você ganha R$1.000, né? E você, digamos, é um profissional liberal que faz o seu salário, então todo mês você tenta ganhar mais do que R$1.000. Um mês você ganha 1.100, quer dizer, você cresceu ali 10%. No outro mês você ganhou 1.200, opa, cresci em relação aos 1.000 ali 20%. Mas aí tem um mês que ao invés de você ganhar 100, aliás 1.000, você ganha 900. Então você decresceu a tua renda, né? Ao invés de você ganhar 1.000 ou mais de 1.000, você ganhou 900. Então, de certa forma, você decresceu. Então, foi mais ou menos isso que aconteceu com o país em 2015, 2016. Né? 2017 a gente teve um crescimento muito pífio, que a gente pode até dizer que foi zero. E essa queda, essa crise, ela foi, dentre vários motivos, também gerada por políticas econômicas erradas, políticas monetárias erradas, né? Endividamento muito alto, tanto das empresas como da população e também do governo. Então isso impactou muito a vida da sociedade. Quando estourou a bomba, o país todo estava endividado em todas as suas classes, né? Alta, média, baixa, o governo, as empresas. Então foi um caos ali naquela época para quem viveu. Então foi um caos para todo mundo que viu, aliás, para quase todo mundo. Eu posso dizer que teve gente aí que se deu bem, né? Mas a grande maioria da sociedade foi catastrófico aquele 2014, 15 e 16 também, né? Alguns estados sentiram muito mais do que os outros, por exemplo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais foram fortemente impactados. No Pará, né, eu não morava no Pará nessa época, agora moro no Pará. Aparentemente a crise não foi tão forte, tá? Mas foi também bem sentida por aqui. 2017 a gente mudou de governo, mudamos algumas políticas, né? E aí o país conseguiu dar uma respirada muito fraca, né? Deu aquela 0% do PIB mais ou menos ali, então não foi tão impactante, mas já melhorou um pouquinho, né? Até porque o crescimento anterior foi muito baixo, na verdade não teve crescimento, né? Foi decréscimo, né? A gente teve recessão, como eu já falei. Então é fácil você crescer quando você tem uma base baixa. E aí mudamos o governo de novo, né? Veio o governo aí atual, que também não vou falar o nome para não gerar polêmica, mas todo mundo sabe quem é. E até certo ponto a gente estava com umas políticas, né, de certa forma, bem direcionadas para o crescimento, né? A gente percebeu ali em 2019 uma diminuição do desemprego, algumas esperanças de reformas e tudo mais. Tudo isso foi destruído com a pandemia, né? Então a pandemia, ela veio muito forte, né? Tanto em termos sanitários como em termos econômicos.
Então, o que aconteceu durante 2020 e vai acontecer agora em 2021? As bases da economia que já estavam destruídas desde a recessão, elas voltaram, né? A gente começou ali uma reconstrução, mas elas desmoronaram novamente. Então, se a gente pegar a política que o Paulo Guedes queria utilizar lá em 2018 e 2019, ele está usando outra totalmente diferente, né? E com certeza deve estar incomodando muito ele. Então, para quem conhece o Paulo Guedes, sabe que ele é um cara liberal, um cara ortodoxo, né? Um cara que ele prima muito pela parte fiscal, né? Ele quer a parte fiscal muito bem arrumada, organizada, para ele de fato conseguir fazer todas as reformas liberais que ele vinha querendo fazer, né? Mas não conseguiu. Hoje a gente está vivendo algumas políticas populistas, entre aspas, tá? Apesar de ser populistas, são necessárias no atual momento. E também algumas ações mais conservadoras, que é o perfil do nosso presidente. Então, voltando, a pandemia, ela fez com que os pilares fossem de novo destruídos. Só que pior, pessoal, esses pilares foram destruídos com um país extremamente endividado, né? Essa ação que o governo tomou, mais uma vez, uma ação extremamente positiva para a sociedade, né? Tanto com o auxílio emergencial, como algumas políticas, né, de financiamento de empresas, por exemplo, financiamento dos salários, empréstimos muito baratos, né, redução da taxa de juros, né, a Selic. Então, nós tivemos algumas políticas que amenizaram a dor da sociedade. Causaram impactos positivos, por exemplo, no setor de agronegócios, né, nas exportações, mas isso é assunto para outra resenha. E só para a gente finalizar essa resenha de hoje, eu só queria passar um recado extremamente importante para vocês estarem atentos. Com certeza absoluta, o país ele vai entrar numa crise maior do que foi a crise de 2015, 16 e 17. Então, fiquem atentos, se resguardem, não façam muitas dívidas, planejem bem seus gastos, porque o endividamento ele está muito alto do governo brasileiro. Muitas empresas também, né, com esses pacotes aí que o governo liberou ano passado, vão ter que começar a pagá-los este ano, quer dizer, de certa forma as empresas também se endividaram. E a população, muitos deles tiveram que pegar empréstimos, usar cheque especial, cartão. Então, de certa forma, também estão endividados. Então, se o governo não fizer urgentes reformas que realmente venham a mudar a vida da população e da sociedade, em 2023 é muito provável que a gente tenha uma crise muito forte. Então, meu povo, ficamos por aqui. Aguardem as próximas resenhas, não deixem de curtir aqui as nossas redes sociais. E como eu costumo dizer, ceteris paribus só existem nos manuais de economia. Abraço e até os próximos vídeos.